Elas nem se deram ao trabalho de fingir luto, eu ouvi com meus próprios ouvidos. 2 andares abaixo do telefone de uma enfermeira no viva voz. A voz da minha filha, alegre, quase eufórica. O avião da mamãe caiu, finalmente podemos vender tudo. Em seguida, uma risada. Aguda de alívio, como se eu tivesse sido uma doença de longa data que por fim se resolveu, como se eu não tivesse construído a casa onde ela cresceu, preparado o seu lanche para a escola, sido fiadora do primeiro carro dela. Como se eu não fosse a mãe dela. Eu estava deitada na cama do hospital, o corpo estraçalhado, costelas trincadas. Como porcelana antiga, pulmões suturados por máquinas. A enfermeira não sabia que eu estava acordada. Ela tinha deixado o celular sobre o balcão, sem supervisão, enquanto pegava lençóis. Eu não deveria ter escutado, mas escutei. E quando você ouve sua filha se alegrando com sua suposta morte, não há como desvir. Eles me trouxeram como vítima não identificada, porque minha bolsa e meus documentos tinham sido roubados durante o resgate. A lista de passageiros me deu como desaparecida, presumida morta. Isso facilitou as coisas, a enfermeira disse. Menos pressão da família, eu não há. Corrigi, eu não podia não, com um pulmão perfurado e um rosto inchado a ponto de ficar irreconhecível. Eles não sabiam quem eu era e, por um momento, eu também não. O avião tinha caído em um barranco na Serra da Mantiqueira, perto da divisa de Minas Gerais, de 121 passageiros, 87 morreram na hora. Eu não estava entre eles, sobrevivi em uma fileira de assentos, arrancada durante a descida, encaixada entre uma árvore e uma saliência gelada. Os socorristas me tiraram de lá horas depois, inconsciente, sangrando azul de frio. Um milagre, disse o médico, mas tudo que o que eu sentia era dor e então ouvi a voz da minha filha e a dor se transformou em outra coisa inteiramente. O nome dela é Cíntia, ela costumava me chamar de mãezinha, depois mãe e depois não me chamava de nada a menos que precisasse de dinheiro. Eu dei a ela o valor da entrada do primeiro apartamento, paguei a escola particular de luxo da Bruna, cobri dívidas do cartão de crédito depois do divórcio. Ela nunca agradeceu de verdade, apenas dizia que eu era generosa, como se eu fosse uma instituição de caridade e não uma pessoa. Eu não sei o que me chocou. Mas ela ter pensado que eu estava morta ou ter celebrado isso, naquela noite no quarto escuro do hospital. Eu olhei para o teto e contei os azulejos. 23, contei de novo 23. Eu não conseguia parar de tremer, meu corpo doía, mas minha alma latejava ainda mais. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via o rosto dela aos 12 anos, beijando minha bochecha antes de ir para as escolas, para onde tinha ido aquela criança. Um homem veio na manhã seguinte, terno, gravata, sapatos polidos que destoavam do linóleo arranhado. Ele disse que era da companhia aérea. Eu mal conseguia falar, mas ele sorriu como se eu já tivesse concordado com algo. Eles estavam oferecendo indenizações, valores confidenciais, ele murmurou com prazo de validade. Ele não sabia que eu era a mulher sem família apressada em me encontrar, sem vigília, sem posts nas redes sociais, sem filha chorando e ligando para o hospital, apenas silêncio. A enfermeira me contou depois que Cíntia já tinha listado minha casa, fotos da sala de estar onde eu assegurei uma vez durante uma tempestade, o quintal onde plantamos margaridas quando ela tinha 6 anos. Ela chamou a casa de antiquada e precisando de reforma. Meu lar, minha vida. Existem muitos tipos de morte. Uma é a do corpo. A outra é perceber que você não é mais necessária, não como pessoa, apenas como propriedade. Deitada naquela cama, tomei uma decisão. Eu não lhes diria que estava viva ainda. Não, eu deixei o homem do terno voltar e desta vez fiz perguntas sobre a compensação, sobre o processo, sobre meus direitos. Eu não tinha mais dentes para ranger, perdi um no acidente, mas ainda tinha uma espinha dorsal. 3 semanas depois, quando consegui me sentar, me deram um espelho. Mal reconheci, hematomas como borrões de tinta, cabelo embaraçado, rugas mais profundas. Mas meus olhos ainda sabiam. Eles tinham visto parto, traição, viuvez, falência. Eles ainda não tinham desistido. Júlia Fontes, eu sussurrei para a mulher no vidro. Você ainda está aqui? Nenhuma nota de falecimento, nenhum funeral, nenhuma filha segurando minha foto com os olhos inchados, apenas uma assinatura na listagem de um imóvel e uma voz dizendo finalmente. Foi aí que comecei a planejar. Não vingança, não, algo mais frio, justiça, e eu não precisaria levantar a voz para fazê-la. Eles me moveram para uma ala mais silenciosa, assim que pude andar alguns passos sozinha. As enfermeiras eram gentis, mas distantes. O tipo de bondade que você estende a alguém cujo nome não vai se lembrar amanhã. Elas me chamavam de Senhora Almeida, me ofereciam caldo morno e banhos de esponja e evitavam a pergunta em seus olhos: por que ninguém veio te buscar?
Eu não pedi que ligassem para minha filha, não pedi nada. O médico disse que eu era um milagre lento, a maioria não teria sobrevivido à segunda noite. Deles me disse, folheando o prontuário sem olhar para mim, você é dura na queda. Eu não era dura na queda, eu era teimosa, há uma diferença, a dureza luta. Teimosia suporta, eu passei a vida toda suportando, depois de 6 semanas eles me liberaram para um centro de reabilitação. Paredes cinzentas, voluntários alegres, cadeiras de rodas acolchoadas e um cântico ocasional na sala comum. Fiquei mais um mês reaprendendo a usar garfo e faca, a tomar banho sem ajuda. Não deixei que soubessem que estava ficando mais forte, mais rápido do que o esperado. Eu gostava do silêncio, gostava que ninguém viesse fazer perguntas. No papel eu estava morta, as autoridades haviam identificado erroneamente um corpo carbonizado no local do acidente como sendo meu. Os registros odontológicos batiam porque eu não tinha atualizado os meus em 15 anos, um erro de escritório. O tipo que nunca deveria acontecer, mas sempre acontece quando ninguém está olhando muito de perto. Cynthia tinha aceitado isso sem hesitar, assinado papéis, agendado uma celebração da vida. Não um funeral sem caixão, sem luto complicado, apenas um brunchinho. Espaço de eventos de luxo e um slide show de fotos sorrindo que eu imagino não incluía uma única foto recente. Anúncio imobiliário entrou no ar 2 dias após a queda, casa charmosa e bem cuidada com apelo vintage, as palavras eram tão vazias que ecoavam, ela já estava gastando a herança, embora as contas ainda não tivessem sido transferidas. Meu advogado, doutor Marcelo, o mesmo que eu usava há anos, entrou em contato com ela pedindo confirmação dos procedimentos de inventário. Ela respondeu em 1 hora, pressionando por atualizações. Ela estava com pressa de me enterrar legalmente. Ela não sabia que eu já havia feito alterações no meu testamento anos antes do acidente. Ela não sabia que nada era automático e não sabia que eu ainda estava viva. Lendo cada e-mail que sua impaciência deixava para trás, o hospital me encaminhou um envelope lacrado, documentos da equipe jurídica da companhia aérea. Abri com as mãos trêmulas, os números eram claros, R$ 18 milhões. Essa era a oferta de indenização em troca de nenhuma declaração pública, nenhum processo judicial, nenhuma entrevista, apenas silêncio. Eu li 2 vezes, depois uma terceira. Eu não chorei ou não sorri, apenas dobrei, coloquei na mesinha de cabeceira ao lado da cama alugada do hospital e olhei para o teto até que as sombras se movessem sobre ele. Cynthia costumava dizer que eu era ruim com dinheiro, porque eu preferia guardar a gastar. Porque eu preparava lanches em vez de comer fora, porque dirigi o mesmo carro por 22 anos. Ela dizia que eu tinha uma mentalidade de escassez. Eu chamava isso de ser responsável e agora eu estava segurando mais riqueza do que ela jamais sonharia. A companhia aérea me queria fora. Discreta, esquecida, Cynthia me queria morta, enterrada fora do caminho. Eu não tinha interesse em dar a nenhum dos dois o que queriam. Em vez disso, fiz um telefonema para a única pessoa que tinha me perguntado como eu estava sem esperar um depósito depois, meu advogado, doutor Marcelo. Ele não gritou quando ouviu minha voz, apenas ficou em silêncio. Então disse, Júlia, onde você está? Eu respondi, viva, o que é mais do que posso dizer da minha reputação. Nos encontramos 2 dias depois em um escritório emprestado na cidade. Eu vestia um cachecol e óculos escuros, não para me esconder, mas para me proteger da estranheza de o mundo estar seguindo. Sem mim, ele estava com lágrimas nos olhos. Eu já tinha passado dessa fase. Eu quero que você aceite o acordo, eu disse, mas também quero ter controle e quero. Sinto longe disso, nenhum centavo. Ele assentiu com os lábios finos, existe um fundo, eu disse, quero que você o estabeleça no nome de Bruna, mas com condições. Ela não recebe nada até completar 30 anos e tem que estar livre da influência financeira da mãe. Quero isso por escrito. Ele não discutiu e eu quero que você me ganhe tempo. 1 ano, nenhuma nota de falecimento, nenhuma declaração, nada, apenas atraso e desorientação. Você está planejando algo? Não, eu disse. Estou planejando não ser a tola que deu tudo e foi jogada fora. Ele se recostou me estudando. Você mudou, ele disse. Não, eu respondi. Eu só parei de fingir. Na manhã seguinte, dei alta a mim mesma no centro de reabilitação. Peguei um táxi para uma cidade pequena a 3 horas de distância. Aluguei um apartamento de 2 cômodos com um nome diferente. Júlia Almeida. Almeida era o sobrenome de solteira da minha avó. Ela teria gostado da poesia disso. Comprei um par de sapatos novos, um casaco escuro, um carro usado. Eu não parecia uma mulher com valor de R$ milhões. Mas parecia alguém que não tinha nada a perder, porque de certa forma eu não tinha não mais. Na primeira vez em que vi minha casa de novo, quase não a reconheci. As hortênsias que plantei no ano seguinte à morte de Walter sumiram.
Desenterradas, jogadas fora, substituídas por pedras e algo que parecia grama sintética. A porta da frente tinha sido pintada de uma cor que só posso descrever como bege da moda. Até o sino de vento se foi aquele que Bruna fez na segunda série com conchas daquele fim de semana em Florianópolis. Havia uma placa de plástico no quintal, sou contrato e estacionei do outro lado da rua atrás de uma van de entregas e observei um jovem casal na entrada. O homem apontava para o telhado, a mulher ria, gesticulando como se já estivesse colocando móveis imaginários. E lá estava minha filha, Cíntia, parada logo atrás deles, vestida como uma corretora, toda blazer branco e cordialidade. Forçada, ela não parecia estar de luto, parecia estar fechando um negócio. Eles entraram e eu fiquei no carro. Minhas mãos apertavam o volante. Não sei o que eu esperava, ver minhas cortinas antigas. Na janela, um fantasma da minha vida anterior no batente da varanda. Em vez disso, tudo parecia um cenário, como se eu nunca tivesse estado ali. Naquela noite, de volta ao apartamento, abri o laptop que doutor Marcelo havia me dado, novo, impossível de rastrear, ligado a uma rede segura. Entrei na pasta privada, lá dentro todos os e-mails que Cíntia tinha trocado com o advogado de espólio, que ela presumiu ser totalmente dela agora. Ela tinha enviado fotos de móveis que queria avaliar. Ela mandou um e-mail para uma transportadora pedindo um orçamento para armazenamento. As coisas velhas podem ir, doar ou jogar fora, ela tinha escrito. Eu rolei os anexos, imagens da minha mesa de jantar, do meu baú de cedro, da colcha de casamento da minha mãe. Muito gasto para revenda, alguém respondeu, provavelmente será descartado. Aquele baú de cedro era a única coisa que eu tinha trazido comigo quando me casei com Walter. Minha mãe me deu com as mãos tremendo, disse que aquilo continha tudo que ela ou que ela possuía quando veio para o oeste. Mantenha-o por perto. Agora estava marcado para o lixo. Cíntia nunca gostou daquele baú, dizia que o quarto parecia velho, ela não queria minhas memórias, ela queria a metragem quadrada. 3 dias depois voltei, não para confrontar, ainda não, apenas para testemunhar, para ver o que as pessoas fazem quando pensam que ninguém está olhando. Era uma quinta-feira quente, nublada, observei Cíntia da janela de uma cafeteria no quarteirão. Ela parou em uma de prata, fez uma ligação, tomou um smoothie verde. Bruna entrou no banco do passageiro momentos depois. Ela parecia cansada, mais velha, mas ainda tinha aquele mesmo sorriso meio torto que costumava ter quando criança. Elas não conversaram muito, apenas ficaram ali. Sentadas, Bruna mantinha os braços cruzados, Cíntia gesticulava muito, a voz subindo, o rosto contraído. Eu não conseguia ouvir uma palavra, mas conhecia aquele ritmo. Era o mesmo que ela usava em mim sempre que queria fazer algo parecer culpa minha. Bruna não discutiu, apenas olhou para o lado. O Audi saiu e eu a segui à distância. Eu não estava pronta ainda, mas precisava ver. Elas dirigiram até um depósito de armazenamento. Eu observei enquanto descarregavam caixas do porta-malas. Cíntia tinha uma prancheta, Bruna tinha silêncio, e dentro de uma daquelas caixas, eu pude ver através do porta-malas aberto, estava uma pequena estatueta de cerâmica de um cavalo, aquela que eu guardava no peitoril da minha janela. Walter me deu no nosso quinto aniversário. Quando Cíntia levantou a caixa, ela a inclinou de lado. A estatueta rolou, bateu na lateral e desapareceu atrás de outra caixa. Ela nem sequer olhou, elas foram embora 20 minutos depois. Estai atrás do prédio, esperei. Quando o gerente entrou, saí. Caminhei calmamente até o container de lixo. Ali, em uma pilha de madeira lascada e papel de embrulho, estava uma moldura quebrada, minha foto de casamento, o vidro rachado no centro, atravessando o rosto de Walter. Eu a peguei com cuidado, aninhei-a. Minhas mãos tremeram, não de raiva não, isso havia-se dissipado, isso era mais frio, mais preciso, uma linha traçada. Ela não estava apenas se livrando de mim, estava me apagando. Levei a moldura de volta para o carro, coloquei-a suavemente no banco do passageiro, olhei para ela, olhei de verdade, éramos tão jovens. Walter tinha aquele sorriso bobo, o que ele sempre fazia quando estava nervoso. Meu cabelo estava muito curto, o véu torto, mas estávamos lá reais, tínhamos construído uma vida inteira a partir daquele momento, uma filha, um lar, um negócio, décadas de jantares, danças e desentendimentos, e agora Cíntia tinha resumido tudo a lixo e contratos. Naquela noite liguei para Dr. Marcelo. Ela vendeu tudo, eu disse, até minha memória. Houve silêncio na linha. Então, o que você quer fazer? Olhei para a rachadura na foto de Walter. Quero um lugar na primeira fila, eu disse, para a vida que ela construiu sobre o meu túmulo. E quando chegar a hora vou deixá-la me ver inteira, não para assombrá-la, mas para lembrá-la do que ela perdeu. A lei era mais lenta que o luto, mas muito mais exata. Cíntia havia protocolado a petição para a transferência legal dos bens do espólio.
5 semanas após o acidente, ela alegou à autoridade expedita devido à falta de parentes próximos, uma frase que quase me fez rir, como se eu tivesse surgido no mundo totalmente formada, nunca a tendo cuidado durante o sarampo. Desgosto amoroso ou aquela feira de ciências da terceira série, quando ela chorou porque o vulcão de vinagre não explodia, doutor. Marcelo atrasou o inventário silenciosamente. Habilmente, nenhuma negação, nenhuma admissão, apenas documentos faltando, pedidos de acompanhamento, e-mails extraviados. Ele apresentou objeções discretas a cada moção. A identidade da falecida não foi verificada conclusivamente. É necessária uma revisão adicional, aguardando esclarecimentos. O advogado que Cíntia contratou ficou impaciente. Ela o demitiu, contratou outro. Enquanto isso, ela gastava. A venda da casa havia sido concluída. Ela embolsou a maior parte do dinheiro, comprou um novo escritório no centro da cidade, menor, mais elegante, cheio de paredes de vidro e cadeiras modernas. Ela mudou sua empresa de design de interiores para lá, rebatizada como uma agência de curadoria de estilo de vida. Ela se tornou o tipo de mulher que se autodenominava autodidata nas biografias do LinkedIn, convenientemente pulando os anos em que meus cheques pagavam a hipoteca dela. Bruna vinha ajudar-nos. Fins de semana, eu a observava do outro lado da rua. A menina ainda usava tênis, com pequenos desenhos nas laterais, provavelmente algo que ela mesma rabiscava. Ela costumava desenhar casas com corações dentro delas. Agora ela desembalava vasos em um espaço onde eu não era mais bem-vinda. Uma manhã eu a segui depois que ela saiu do escritório. Ela andava sozinha, fones de ouvido, bolsas penduradas em um ombro. Seu ritmo era mais lento do que o de Cíntia, mais suave. Ela parou em uma livraria. Esperei e depois a segui. Lá dentro fiquei perto das revistas enquanto ela folheava as prateleiras de ficção. Ela passava os dedos pelas lombadas como se fossem sagradas. Então pegou um livro e se sentou de pernas cruzadas no canto mais afastado, lendo como se mais ninguém existisse. Isso quase me quebrou. Era assim que ela costumava sentar no tapete da minha sala de estar, lendo até que a cabeça se inclinasse lentamente e descansasse contra o sofá. Às vezes ela adormecia, com o livro ainda aberto no colo, as pernas dobradas como um passarinho. Agora ela se sentava do mesmo jeito, mas com uma avó presumidamente morta e uma mãe ocupada demais encenando a vida para realmente vivê-la. Eu saí antes que ela me visse, não porque eu não quisesse, porque eu não estava pronta ainda. Não para ela, não para o que viria depois. No final daquela semana, doutor, Marcelo ligou. Ela está tentando forçar a distribuição, ele disse, alegando atraso indevido. Podemos aguentar um pouco mais, mas não para sempre. Ela está ficando sem tempo. Sim, ótimo, passeios. 2 dias seguintes fazendo uma lista, não de pessoas nem de coisas de verdades. Cíntia não chorou quando foi declarada morta. Cíntia não ligou para hospitais. Cíntia não esperou pela confirmação. Cíntia começou imediatamente a liquidar bens. Cíntia presumiu que tudo era dela. Cíntia me apagou. O item 7, no entanto, era diferente. Cíntia nunca perguntou a Bruna como ela se sentia sobre isso. Foi quando soube onde poderia haver uma rachadura, não no dinheiro, nem na lei, no amor. Bruna ainda usava o colar da avó, um pequeno medalhão que eu dei a ela aos 13 anos. Dentro havia uma foto de Walter e minha. Ela me disse uma vez que tocava nele durante as provas. Para dar sorte, vovô, ela sussurrava. Eu não sabia se ela ainda fazia isso, mas ela ainda o usava. Isso significava algo. No domingo, voltei para o quarteirão onde minha casa estivera. O jovem casal havia se mudado. Havia sinos de vento na varanda agora, baratos, tilintando, pequenos e finos. Fiquei parada do outro lado da rua e observei, não porque queria a casa de volta, mas porque precisava me lembrar o que havia sido meu antes de ser vendido como um sofá usado. Então caminhei 5 quarteirões até o café, onde Cíntia gostava de realizar seus brunches com clientes. Ela estava lá, blazer branco, novamente cabelo perfeito, conversando com 2 mulheres em tons pastel suaves, rindo, tocando a clavícula daquele jeito exagerado que ela sempre usava quando tentava parecer delicada. Sentei-me no balcão. O garçom não me questionou, ninguém me reconhecia mais. Eu a observei rir e pensei, é agudo assim que uma mulher se parece quando pensa que venceu. Ela ainda não viu o tabuleiro. Quando voltei para o meu carro, minha decisão havia se cristalizado. Eu iria ao escritório dela não para fazer um escândalo, mas para olhá-la nos olhos, para deixá-la ver naquele momento de silêncio entre uma respiração e outra que tudo o que ela pensava ter enterrado acabara de se levantar de novo e se lembrava. A recepcionista sorriu sem reconhecimento quando entrei no escritório. Isso me serviu bem. O lobby era todo mármore branco e ouro escovado.
O tipo de design que finge ser minimalista, mas grita dinheiro se você souber onde olhar. As paredes estavam nuas, exceto por uma fotografia em preto e branco da própria Cynthia. Braços cruzados, queixo inclinado, olhos semicerrados naquela confiança calculada que as pessoas praticam na frente do espelho. A senhora tem hora marcada? Perguntou a recepcionista. Sim, eu disse calmamente. Diga-se a Semora Guzmão que o compromisso das 10 horas chegou. Ela hesitou, olhou para a tela e depois. De volta para mim, não tenho nada às 10. Ela vai querer me ver, a recepcionista fez a ligação, ouvi a voz de Cynthia aguda e cortada, mesmo de onde eu estava. O que você quer dizer com ela? Já está aqui, uma pausa de silêncio. Tudo bem, mande entrar. Ela não veio até a porta, não me encontrou no meio do caminho, apenas esperou em sua mesa, como a rainha de algum pequeno e frágil reino. O escritório de Cynthia era impecável, uma mesa de vidro, uma parede de livros cuidadosamente arranjados que ela não tinha lido, uma grande janela com vista para a cidade, embora sua cadeira estivesse virada de costas para ela. Ela não se importava com vistas, apenas com a ótica. Ela olhou para mim como se eu fosse uma cliente, talvez uma difícil. Então ela piscou uma vez, duas vezes, sua mandíbula se moveu levemente, mas nenhum som saiu. Dei um passo à frente e fechei a porta atrás de mim. Ninguém mais precisava ouvir isso. Olá, Cynthia, eu disse. Ela não falou, suas mãos permaneceram sobre a mesa, dedos ligeiramente afastados, como se estivesse se firmando contra um terremoto. Você está bem? Eu acrescentei, embora eu não imagine que o mesmo possa ser dito da sua consciência. Isso a despertou, seu rosto endureceu como gelo se reformando. O que é isso? Ela perguntou, embora sua voz falhasse ligeiramente. O que, como eu sobrevivi? Ela encarou. Ninguém me ligou, ninguém disse, ninguém ligou, concordei, porque ninguém tentou. Ela se levantou de repente, empurrando a cadeira para trás. O que você está fazendo aqui? Por que você viria assim? Depois de todo esse tempo, para ver a rapidez com que você me varreu da sua vida, eu pensei que você estivesse morta, eu disse. Sim, isso foi conveniente para você, não foi? A boca dela se abriu, depois se fechou. Novamente, respirei fundo e olhei ao redor da sala. Você redecorou de novo. Ela não disse nada. Aproximei-me da mesa, não muito perto, apenas o suficiente para fazê-la recuar levemente. Você vendeu a casa 2 meses depois do acidente. Doou meus móveis, jogou fora meu álbum de casamento. Mudou-se para esta caixa de vidro, disse às pessoas que construiu tudo sozinha. Seus lábios tremeram, mas apenas por um momento. Eu fiquei de luto por você, ela disse, mas sua voz estava vazia. Eu só não sabia o que mais fazer. Eu olhei para ela, olhei de verdade, seu rosto estava impecável, firme na linha da mandíbula. Nenhuma ruga à vista, mas seus olhos estavam cansados, não de luto, mas de medo. Você não ficou de luto, eu disse suavemente. Você se preparou, um silêncio se esticou entre nós. Você não deveria estar naquele voo, ela disse de repente, desesperada. Agora você mudou os planos, ninguém sabia. Você não contou a ninguém, nem mesmo a Bruna. Deixei um recado de voz na noite anterior. Você nunca retornou, ela olhou para baixo. Você simplesmente presumiu, continuei, presumiu que seria fácil. Eu tinha convenientemente morrido e deixado as peças para você organizar como quisesse, que ninguém checaria. Você não sabe como foi, ela disse de repente com raiva, o último ano. Ah, eu sei, eu a interrompi porque eu assisti, estive aqui nesta cidade o tempo todo, vi a casa, as festas, os clientes, os brunches, os discursos sobre reinvenção e superação do luto. Você não apenas me apagou, Cynthia, você construiu um negócio sobre o meu túmulo. Isso não é verdade, ela sussurrou, mas é agudo. Ela se curvou na cadeira. Eu precisava seguir em frente, ela disse. Como se isso fosse torná-lo perdoável. O que eu deveria fazer? Desmoronar? Não, eu disse. Você deveria ter se lembrado de quem a criou. O silêncio no quarto era sufocante. Levei a mão ao casaco e puxei um pequeno envelope lacrado. Ela olhou para ele. Esta é uma notificação formal, eu disse. Você será contatada pelo meu advogado em breve. Ela estendeu a mão, hesitou e pegou. O que diz? Que estou viva e que controlo cada centavo que você esperava herdar. Os dedos dela apertaram o envelope. Virei-me para a porta. Espere, ela disse atrás de mim. Por quê? Vira agora, parei com a mão na maçaneta. Porque eu queria olhar nos seus olhos, Cynthia, eu disse, e ver se restava alguma coisa da minha filha ali dentro. Eu não esperei por uma resposta. Deixei-a sentada atrás daquela mesa de vidro, segurando a carta como se fosse um fio energizado, ainda sem perceber que a corrente já havia passado. Levou 3 dias para ela responder. Doutor, Marcelo me encaminhou o e-mail. A linha de assunto era uma única palavra: esclarecimento.
Nenhuma saudação, nenhuma desculpa, apenas uma pergunta sobre a legalidade do meu reaparecimento e o que isso significava para o manejo dos ativos previamente assumidos. Previamente assumidos, não minha mãe. Não Júlia nem mesmo ela, apenas ativos, doutor. Marcelo não respondeu imediatamente. Ele me ligou, ela está tentando ser cautelosa, ele disse, mas está abalada. Bom, ela também está em reuniões com um segundo advogado. Posso citar o escritório, mas ainda não o homem. Ela está procurando uma saída. Ela não vai encontrar. Não, ele concordou, mas ela é o tipo que continua cavando mesmo depois que o chão está congelados. Naquela noite caminhei ao longo do rio. Era um hábito que eu tinha adquirido na recuperação, me movendo lentamente, deixando minhas pernas lembrarem sua força. O médico disse que ajudava a reconstruir a memória muscular. O que eles não mencionaram foi como isso reconstruía outros tipos de memória também, o tipo que vem à tona no silêncio, o tipo que você enterrou anos atrás pensando que ficaria quieto. Lembrei-me de segurar tia quando bebê, apertando-a contra o meu peito depois que Walter morreu. Eu o enterrei em um terno alugado, paguei pelo serviço em prestações e depois fui para casa para uma criança que não entendia por que o papai não voltava. Lembro-me da mãozinha dela agarrando a minha dizendo, está tudo bem mamãe, eu estou aqui, e agora? Eu estava aqui mas ela não estava, não de verdade. Cíntia tinha construído uma vida onde o amor era moeda, tudo tinha valor mas só se pudesse ser gasto. No dia seguinte, fui ao banco não para sacar mas para plantar raízes. Gostaria de abrir um fundo, eu disse ao caixa em nome de Bruna Guzm. Ela piscou, digitou nas teclas. Ela é sua filha? Não, eu disse minha neta. Caixa sorriu, que lindo, que tipo de fundo, um que a proteja de tudo que ela não sabe que precisa de proteção. A papelada levou horas, eu li cada cláusula 2 vezes, depois adicionei as minhas próprias. Bruna não teria acesso aos fundos até completar 25 anos, ela não seria elegível se estivesse sob a guarda legal ou controle financeiro da mãe. Ela não receberia nada até se sentar pessoalmente com meu advogado e ouvir as condições ela mesma, não como punição, mas como aviso. Saí do banco mais leve não porque tinha dado dinheiro a Bruna, mas porque tinha dado a ela um futuro que sua mãe não podia tocar. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi sem acordar. 2 semanas se passaram. Eu não ouvi de Cíntia. Novamente, não diretamente, mas sentia como uma frente fria se movendo para a cidade. Ela postou uma nova foto na página de negócios dela. Novos começos. Mais forte do que antes, seus olhos não pareciam mais fortes, pareciam acuados. Bruna me mandou uma mensagem na manhã seguinte, não nas redes sociais, por e-mail, o endereço que eu havia criado após o acidente, o que Dr. Marcelo havia passado para atualizações legais. A linha de assunto é você de verdade. Olhei para ela por um longo tempo antes de abrir. A mensagem era curta. Vovó, eu não sei se tenho permissão para te escrever. Mamãe diz que você não está bem. Ela diz coisas que eu não entendo. Mas ouvi que você foi ao escritório dela e eu acho que te vi algumas semanas atrás perto da livraria. Se foi você, eu só quero dizer que estou feliz. Espero que você esteja bem. Com amor, Bruna. Eu li 4 vezes, então eu respondi, querida Bruna, sim, era e estou bem o suficiente para saber a verdade agora. Obrigada por me ver, mesmo quando mais ninguém viu. Há mais coisas que eu preciso dizer. Você me encontraria, só você. Com amor, vovó Júlia. Eu não esperava que ela respondesse rapidamente, mas ela o fez 3 horas depois. Me diga onde e quando, digitei devagar, tomando cuidado para não tremer. Terça-feira, 4 da tarde, aquele lugarzinho com as tortinhas de limão que você gostava, esquina da Rua do Catete com a Barão do Flamengo. Ela enviou um emoji de coração, apenas isso. E de alguma forma isso significou mais do que todas as palavras que sentia havia falado desde o dia em que tentou vender minha memória para o maior lance. Bruna já estava lá quando cheguei. Ela estava sentada na mesa da janela, tomando um copo d'água, seus olhos piscando toda vez que a porta se abria. Quando entrei, ela olhou diretamente para mim, sem choque, sem medo, apenas reconhecimento. Tranquilo e aberto, ela se levantou lentamente. Oi, ela disse, não era uma pergunta, não era nem mesmo hesitante, era um fato. Oi, nos abraçamos de forma desajeitada, um pouco tensa, mas os braços dela não soltaram muito rapidamente. Quando ela se sentou novamente, eu vi que ela ainda usava o medalhão de prata. A corrente estava mais longa agora, o fecho substituído. Mas era inconfundível. Você cortou o cabelo, eu disse. Ela tocou, pareceu uma mudança. Ficou bom em você. Um garçom veio pedir café, Bruna pediu torta de limão, a mesma de sempre, e então por um momento apenas ficamos sentadas. 2 mulheres ligadas por sangue e uma longa corrente de silêncio. Você parece
Diferente, ela disse. Finalmente eu sou ela. Senti, assentiu, imaginei. O café chegou, ela pegou um pedaço da torta com o garfo, mas não comeu, apenas empurrou a coalhada de limão ligeiramente para fora do centro. Eu não sabia, ela disse calmamente. Eu pensei, sabe, depois do acidente, pensei que talvez fosse um erro, mas mamãe disse que tudo estava confirmado. Ela disse que identificou os restos mortais, ela não o fez, eu sei disso agora. Ela olhou para cima, finalmente encontrando meus olhos completamente. Ela não ficou de luto não, ela apenas seguiu em frente e vendeu. Tudo mudou tudo, eu sei. Bruna engoliu em seco a casa. Suas coisas, ela disse que você teria querido um corte limpo, que ela estava honrando sua memória ao começar do zero. Uma risada amarga subiu pela minha garganta, mas eu a contive. Você acredita nela? Eu perguntei. Bruna balançou a cabeça lentamente. Não mais. Uma pausa. Foi difícil. Ela perguntou voltar. Não, eu disse honestamente. Ir. Embora foi mais difícil. Ela olhou para mim novamente e desta vez sua expressão mudou, menos guardada, mais curiosa. Então por que agora? Porque eu precisava saber se eu ainda tinha família sobrando. Ela me encarou, piscou, seus lábios se entreabriram ligeiramente. Então ela sussurrou, você tem isso me atingiu mais forte do que eu esperava. Respirei fundo, sua mãe, ela fez escolhas, eu não estou aqui para puni-la, mas também não estou fingindo. Bruna assentiu, ela não sabe que estou aqui, eu imaginei. Ela disse que você era perigosa, que você estava instável, conveniente. Ela está com medo, Bruna. Acrescentou, ela esconde bem, mas eu posso ver. Ela deveria estar silêncio. Novamente, mas não desconfortável. Finalmente, Bruna empurrou a torta dela pela mesa. Você sempre roubava a parte de limão e me deixava a crosta. Eu sorri, ainda é a minha favorita. Imagina, dei uma mordida, doce e azedo. Tinha gosto de verões na varanda de tardes de domingo, quando o mundo desacelerava. Eu coloquei as coisas em movimento, eu disse com cuidado. Coisas legais, coisas financeiras. Eu preciso que você entenda o que isso significa. Estou ouvindo, a um fundo eu continuei em seu nome para o seu futuro, mas há condições. Você não recebe nada enquanto sua mãe controlar suas finanças. Se ela se candidatar a sua guardiã, sua custodiante ou qualquer coisa, isso é anulado. Eu tenho 20 anos, ela disse. Ela não me controla, talvez não papel, mas eu vi os padrões. Bruna mordeu o lábio. Tem mais, eu disse, você terá acesso aos 25 anos, não antes. Você precisará se encontrar com o doutor, Marcelo, revisar, assinar com total compreensão. Ela assentiu lentamente, e se eu não quiser, você se afasta, sem dinheiro. Sem pressão, apenas sua escolha. Seus ombros relaxaram um pouco, como se estivesse se preparando para algo pior. Por que eu? Ela perguntou. Por que ainda me dar alguma coisa? Porque quando eu me fui, você foi a única que notou. Lágrimas brotaram em seus olhos, rápidas e agudas, mas elas as piscou para trás. Eu senti sua falta, ela disse. Muito, mas eu não sabia como dizer, mamãe. Dificultou, eu sei. Ela se inclinou para Fentarfim de voz baixa. Ela vai ficar furiosa quando descobrir que eu te encontrei. Eu estou contando com isso, Bruna. Realmente riu. Um som curto é real que me fez sentir 10 anos mais leve. Nós sentamos lá mais um pouco, apenas tomando café, comendo torta, duas pessoas separadas por mentiras, costurando algo de volta juntas em silêncio. Antes de sair, Bruna esticou a mão pela mesa e pegou a minha. Você voltou, ela sussurrou, eu nunca fui embora, eu disse, e desta vez, quando nos abraçamos, não foi nada desajeitado. Cíntia não sabia que eu estava lá. Ela estava sentada no pátio dos fundos de um restaurante perto do centro financeiro, sob um aquecedor que dava à sua pele um tom laranja suave. Em frente a ela estava uma mulher que eu reconheci, Denise Lemos, uma velha amiga da faculdade que se tornou advogada imobiliária. Ela costumava ir à nossa casa quando Cíntia estava no ensino médio, sempre falando rápido, sempre perseguindo algo. Pedia do doutor Marcelo para verificar a agenda dela. Ela estava se encontrando com Denise para bebidas, estritamente negócios. Ele disse, eu queria ver o que isso significava. Então, cheguei cedo, encontrei um lugar na borda do pátio, meio escondida por uma samambaia em vaso, óculos escuros, casaco neutro, cabelo preso. Elas não me notaram, Denise falou primeiro. Você tem certeza de que quer fazer isso? Esperei 1 ano, Cíntia respondeu, tomando um gole de uma taça fina de vinho branco. Ela não pode simplesmente aparecer, reivindicar tudo. Ela está viva. A risada de Cíntia era tensa, desdenhosa. Ela parece outra pessoa, age como outra pessoa. Eu não sei o que ela quer mais. Sei o que não vou fazer. Denise se inclinou. Não se trata de querer, Cíntia. Ela é sua mãe, ela tem direitos legais. Não, Cíntia interrompeu. Ela tinha direitos, então ela desapareceu. Agora ela é apenas uma perturbação.
Eu observei seu rosto enquanto ela dizia isso, nenhum tremor, nenhuma segunda intenção, apenas certeza limpa e praticada. Você não pode simplesmente sumir por um ano e depois agir como se nada tivesse mudado. Ela continuou: eu construí tudo nesse tempo, o escritório, a marca, a história, a simpatia. Eu não posso desfazer tudo isso só porque ela teve a ter a audácia de não morrer. Denise parecia inquieta. Você soa prática. Cynthia sorriu de leve. Ela desistiu do lugar dela neste mundo. Eu ocupei, agora ela quer pegá-lo de volta. Eu acho que não. Eu não me movi, não me encolhi porque estava me preparando para esta confirmação exata. Não apenas que ela era ambiciosa, eu sabia disso. Não apenas que ela havia reescrito a história, eu esperava isso, mas que ela me via como inconveniente, uma barreira, não uma mãe. Esse foi o clique final do cadeado. Ela está planejando algo. Cynthia continuou: eu sinto isso, Bruna. Tem estado distante. Ela faz perguntas. Denise levantou uma sobrancelha. Você acha que Bruna está em contato? Cynthia encolheu os ombros. Talvez ela sempre foi muito sentimental para o próprio bem. Eu disse a ela para ficar longe. Se ela não ficar, Cynthia terminou seu vinho. Então ela aprenderá do jeito mais difícil que dinheiro e lealdade não se misturam. Elas fizeram uma pausa quando o garçom veio. Eu observei Cynthia limpar cuidadosamente a condensação de seu copo com um guardanapo, sempre organizada, sempre no controle. Então ela disse: se ela me processar, eu contestarei a competência dela. Se ela for generosa, eu divulgarei a instabilidade. Nenhum juiz quer lidar com uma idosa que aparece depois de ser dada como morta. Denise olhou para ela por um longo tempo. E em silêncio: você pensou nisso? Eu vivi isso, Tia respondeu. Foi quando me levantei, saí calmamente do pátio, não rápido, não alto, apenas com o tipo de certeza que eu não sentia há anos. Eu não precisava ouvir mais. Ela não estava envergonhada, ela nem estava se escondendo. Ela estava se preparando para me destruir uma segunda vez, mas desta vez com testemunhas. De volta ao meu apartamento, sentei-me à mesa da cozinha e olhei para a carta que Dr. Marcelo havia preparado semanas antes. Estava lacrada e endereçada: Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, com cópias das declarações financeiras de Cynthia, e-mails para tribunais de inventário, um cronograma de suas ações durante o ano em que fui dada como morta. Estava ali como uma arma sobre a lareira. Estendi a mão para ela, pausei. E abri um novo envelope. Escrevi um bilhete para Bruna: terça-feira, 10 da manhã, ande comigo, precisamos conversar, traga suas perguntas, eu trarei a verdade. Eu não precisava de vingança, mas Bruna merecia saber em quem sua mãe havia se tornado e quem sua avó se recusava a continuar sendo. Bruna estava esperando perto da fonte quando cheguei. A manhã estava fria, a névoa se enrolando baixa sobre a grama. Ela estava com as mãos nos bolsos de um moletom grande, capuz para baixo, cabelo preso em um coque solto. Ela não parecia uma jovem em uma encruzilhada, parecia alguém que já sabia a direção e estava apenas esperando para ouvi-la confirmada. Começamos a andar sem dizer uma palavra ao redor do caminho, passando pelas roseiras. O parque estava quase vazio, exceto por alguns corredores e um homem alimentando pombos. Eu a vi, eu disse. Bruna olhou para mim. Ela estava com uma advogada falando sobre planos de contingência. Bruna não perguntou qual advogada ou que tipo de planos. Ela apenas disse: isso parece certo. Ela me chamou de perturbação. Bruna estremeceu, e ela disse que se eu tentasse algo legal, ela contestaria a minha competência. Continuamos a andar. Ela não te quer de volta, Bruna disse calmamente. Não de verdade, ela quer a versão de você que fica fora do caminho, a versão que não fala. Ela acha que eu sou um problema a ser gerenciado. Bruna chutou uma pedra. Ela gerencia tudo, pessoas, resultados, histórias, desde que eu era pequena. Chegamos a um banco, eu me sentei. Bruna também, ela já tentou te gerenciar. Eu perguntei. Bruna deu uma risada suave. Todos os dias, e você a deixa? Ela não respondeu imediatamente. Eu deixava, ela finalmente disse. Eu costumava pensar que se eu apenas concordasse seria mais fácil, menos tensão, menos drama. Ela é boa em fazer você se sentir como se fosse você quem estivesse dificultando as coisas. Eu assenti. Eu conhecia esse truque, vivi isso por décadas. Mas então Bruna continuou. Ela começou a me dizer quem ser, que tipo de estágios fazer, com quem namorar, o que postar, como me vestir, e comecei a resistir em silêncio. Ela percebeu, disse que eu estava à deriva, chamou de fase, disse que eu era ingrata. Bruna olhou para as árvores. Ela disse a mesma coisa sobre você depois do acidente, que você era difícil, controladora, emocionalmente distante, que a casa parecia um peso. Eu não respondi. Ela disse às pessoas que estava aliviada por finalmente poder respirar. Lembro-me de ter pensado isso. Não é luto, não, eu disse, não é. Um esquilo passou correndo pelo caminho.
Algum lugar próximo, uma criança gritou de riso. Bruna olhou para mim novamente. Então, o que acontece agora? Eu te falei sobre o fundo, ela sentiu, mas há mais. Envolvido do que dinheiro, eu imaginei. Você terá que escolher, eu disse não. Lados não entre mim e ela, entre o que é verdade e o que é mais fácil, Bruna. Inclinou a cabeça pensativa. Isso não é difícil, é agudo. Ela encontrou meu olhar diretamente. Eu costumava pensar que ficar quieta era lealdade, ela disse. Agora acho que é apenas permissão. Eu quase sorri, garota esperta, eu murmurei. Bruna levou a mão ao bolso. Tirou o celular. Ela vai te perseguir, ela disse. Eu acho que já está, eu não. Estou preocupada. Ela vai dizer que você está instável, que você desapareceu de propósito. Ela vai distorcer. Eu sobrevivi a coisas piores do que as narrativas dela. Bruna olhou para baixo, depois para cima. Se ficar feio, o que você quer que eu faça? Eu pensei por um longo momento. Fique limpa, eu disse. Deixe-a se destruir. Ela está escrevendo o próprio final há um ano. Deixa terminá-lo. Bruna pareceu aliviada e um pouco triste. Você sente falta da versão dela que te amava? Eu não respondi. Imediatamente, sinto falta da versão dela que não precisava vencer o tempo todo. Bruna assentiu lentamente. Eu vou me mudar, ela disse quase como um pensamento tardio. Estive economizando. Uma amiga minha precisa de uma colega de quarto. Não é muito, mas é meu. Estendi a mão para este dela. Ela me deixou pegá-la. Estou orgulhosa de você, eu disse. Os olhos dela brilharam, mas ela não chorou nem eu. Apenas sentamos ali, nós duas, na quietude do parque, não tramando, não nos escondendo, apenas reivindicando espaço juntas, e em algum lugar distante, imaginei Cynthia andando de um lado para o outro, ligando, exigindo. Tentando reorganizar a história novamente, mas desta vez ela encontraria o final já escrito e não era o dela. Segunda vez que entrei no escritório dela, não esperei por um convite. A recepcionista olhou para cima. Assustada, ela deve ter se lembrado de mim, talvez não como um nome, mas como a mulher que chegou semanas atrás e deixou algo para trás que fez as paredes tremerem. Ela está em uma reunião. Garota gaguejou, eu espero lá dentro, ela hesitou. Eu continuei andando, a porta do escritório de Cynthia estava entreaberta. Eu a empurrei calma, firme, sem pressa. Lá dentro ela estava andando de um lado para o outro. Ao telefone, uma linha tensa entre as sobrancelhas. Ela se virou assustada. Eu te ligo de volta, ela disse bruscamente ao telefone e desligou sem esperar por uma resposta. Júlia, ela disse como se dissesse aviso de tempestade. Cynthia, seus braços se cruzaram automaticamente, uma barreira física. Eu não disse nada, deixei-a falar primeiro. Você não pode simplesmente invadir aqui. Eu posso, você não está bem, estou melhor do que estive em anos. Ela olhou para o corredor como se estivesse verificando se havia público. O que você quer? Ela perguntou baixa. Aguda, eu já peguei o que quero, estou apenas aqui pelo silêncio que vem depois. Ela bufou, você se acha justa. Mas abandonou tudo, desapareceu, me deixou para lidar com os destroços. Você quer dizer a casa, o dinheiro, a vida que você construiu sobre um erro que você nunca corrigiu. Eu não sabia como consertar, você não queria. Sua boca se apertou em uma linha. Você vendeu a casa, Cynthia, não porque precisava, mas porque podia. Você não estava de luto, você estava limpando. Eu estava sobrevivendo, não eu. Sobrevivi, ela estremeceu. Eu rastejei para fora daquele acidente com ossos quebrados e sangue nos pulmões. Fiquei deitada em uma cama de hospital enquanto você tirava as medidas para novos balcões. Eu pensei que você estava morta, você não checou. Eu tinha que continuar, não, eu disse. Você tinha que desacelerar, mas isso teria significado ver em quem você se tornou. Ela desviou o olhar. Eu vim aqui hoje para olhar para você, não para gritar, não para implorar, apenas para ver. E sabe o que eu vejo? Ela não respondeu. Eu vejo alguém que ainda está com medo. Não de mim, disposição, de não ser a heroína na história que você conta para todo mundo. Eu nunca pedi para ser a vilã. Ninguém nunca pede, mas você escalou o papel, Cynthia. Você escolheu a cena. Você fechou a cortina. Um lampejo de algo cruzou seu rosto, não arrependimento. Reconhecimento. Você sempre pensou que era melhor do que eu, ela sussurrou. Não disse, eu sempre esperei que você fosse melhor do que isso. Ela virou as costas, caminhou até a janela. Você arruinou tudo, dei um passo à frente, não, eu disse. Eu me lembrei de tudo, você tentou esquecer. Ela se virou bruscamente. O que você quer de mim? Um pedido de desculpas, uma confissão, uma manchete? Nada disso. Então por que você está aqui? Para te mostrar que eu não tenho mais medo e você deveria ter. Ela me encarou. Você ainda pensa que tem controle, eu disse calmamente, mas você não tem. Bruna sabe a verdade, os tribunais sabem a verdade, o dinheiro está trancado, a casa se foi, o legado já mudou. Os ombros de Cynthia caíram não por derrota, mas por exaustão.
Esforço de manter a história estava quebrando mais rápido do que eu jamais poderia. Você criou uma garota. Inteligente, eu acrescentei, e ela fez uma escolha mais inteligente. Eu dei tudo a ela. Não, eu disse, você deu. Condições, eu dei espaço. Um longo silêncio se seguiu, não. Raivoso, apenas vazio. Finalmente ela perguntou, o que acontece agora? Eu. Vou embora, eu disse. Você fica e vive com o que fez. Eu me virei para sair. Espere, ela disse, vozitamente frágil, você me odeia? Eu parei na porta, considerei. Não, eu disse, isso significaria que eu ainda esperava algo. Eu não bati a porta, eu a fechei como você fecha a capa de um livro que nunca mais vai abrir. O escritório era pequeno, aninhado acima de uma padaria que cheirava a açúcar queimado e pão fresco. Doutor, Marcelo o escolheu por privacidade, não por prestígio. Nenhuma recepção polida, nenhuma porta de vidro. Apenas um armário pesado de arquivos, uma cafeteira que estava ligada há muito tempo e um homem que conhecia minha assinatura há mais tempo do que a maioria conhecia meu nome. Ele se levantou quando entrei. Júlia, ele disse. Simplesmente vamos começar. Ele não ofereceu conversa fiada. Ele me conhecia melhor do que isso. Eu me sentei, ele abriu a pasta. Aqui está o fundo, ele disse, emendado para refletir suas estipulações finais. Irrevogável após sua assinatura, o valor. Eu sei o valor, eu interrompi. O que importa é o que vem depois, ele assentiu. Este documento estabelece a Fundação Júlia Fontes para Mulheres em Transição. Ele continuou, missão, ajudar mulheres com 50 anos ou mais a recuperar a independência financeira e legal após a perda conjugal ou deslocamento familiar. Eu li a cláusula novamente, adicione uma linha, eu disse, nós ajudamos aquelas que ninguém checa. Doutor, Marcelo sorriu. Brevemente, feito, ele folheou para a próxima sessão, em relação ao seu espólio, propriedade, bens residuais, contas de investimento, tudo será transferido para a fundação, excluindo o fundo designado para Bruna Guzmão. Ele pausou, você tem certeza? Sim, ela herdará diretamente aos 25 100. Antes, sem exceções, e Cíntia ela não recebe nada nem em dinheiro. Nem em bens, nem mesmo menção. Ele não piscou, apenas fez uma anotação. Assinei o primeiro documento, depois o próximo. Cada assinatura veio mais fácil do que a última, não porque o peso diminuiu, mas porque eu não o estava mais carregando sozinha. Passamos para as diretivas médicas. Caso você fique incapacitada, doutor, Marcelo disse gentilmente, você designou Bruna como sua procuradora de saúde. Sim, é. Procuradora legal ela terá quando estiver pronta. Até então você a detém, ele assentiu, e se sente a contear algo disso ela pode tentar. Ele sorriu novamente, não amplamente. Mas o suficiente, nós prosseguimos, arranjos finais, sepultamento ou cremação sem cerimônia. Sem elogios, escreva isto, eu disse, deixe o silêncio falar por ela. Ela disse o que precisava enquanto vivia. A caneta de doutor, Marcelo pausou no meio do traço, então ele escreveu exatamente como eu disse. Quando terminamos, o sol havia se movido pela janela, lançando longas sombras sobre o arquivo. Ele o fechou, você quer ficar com uma cópia? Não, mas dê uma Bruna quando chegar a hora, doutor. Marcelo cruzou as mãos sobre a mesa. Você tem certeza de tudo isso? Sim, é generoso, é agudo. Intencional, ele se recostou, olhou para mim com algo parecido com respeito. Eu te conheço há muito tempo, Júlia, mas nunca te vi tão clara. Eu estava esperando, eu disse o barulho parar. Agora posso ouvir minha própria voz novamente. Eu me levantei, alisei meu casaco. Na porta ele perguntou, mais uma coisa, se Cíntia tentar se desculpar, ela não vai, mas se ela o fizer, eu olhei para ele. Ela estará falando com alguém que não lhe deve mais a cortesia de ouvir, lá fora, a rua. Estava quieta, eu caminhei lentamente, deixando o vento de outono puxar minhas mangas. Passei por uma mulher sentada em um banco segurando um saco de papel como se fosse ouro. As mãos dela tremiam, eu acenei para ela, ela acenou. Acenou de volta sem palavras, algumas coisas não precisavam ser ditas. Eu passei 72 anos, esperando que alguém viesse me salvar da lenta extinção de ser necessária apenas em pedaços. Dinheiro, conselho, abrigo, silêncio, e agora eu tinha uma fundação. Não apenas em tinta e estrutura, mas em saber quem eu era, o que eu não permitiria novamente e quem, quando todo o resto desmoronasse, se lembraria de mim não pelo que eu desisti, mas pelo que eu reivindiquei. A carta chegou em uma quinta-feira, entregue em mãos sem aviso. Cíntia tinha acabado de encerrar uma ligação com um cliente quando a recepcionista lá a chamou. Há um entregador aqui, ele diz que é para você pessoalmente, diga a ele para deixar. Ele diz que é por instrução, entrega em mãos apenas. Cíntia suspirou, tudo bem. Mande entrar, o homem era simples, calças que jaqueta corta-vento. Prancheta, ele não demorou, apenas entregou um envelope fino com o nome dela digitado perfeitamente no centro.
Tenha um bom dia, ele disse e depois saiu sem olhar para trás. Cynthia olhou para o envelope sem logotipo, sem marcas. Ela o abriu. Dentro uma única página, papel timbrado, simples, legal, assunto. Notificação formal de encerramento de SPOL e perda financeira. Ela leu a primeira linha, depois de novo e de novo. Suas mãos começaram a tremer. O nome de doutor Marcelo estava lá, é claro. Sempre doutor Marcelo, leal, cinzento, quieto. Doutor Marcelo, o homem que conhecia sua mãe há mais tempo do que Cynthia, entendia o conceito de dinheiro. A linguagem era seca e impessoal, conforme a seção 4, cláusula B da diretriz de espólio revisada, executada sob a plena capacidade legal e médica de Júlia Fontes Guzmão. Todas as reivindicações previamente assumidas sobre propriedade, bens e heranças sob seu nome estão, por meio deste, anuladas, com efeito imediato. A carta explicava o fundo para Bruna, a fundação, o testamento atualizado. Confirmava em linguagem precisa o que Cynthia havia temido, mas se recusado a admitir. Sua mãe havia voltado, havia reescrito a narrativa e havia feito isso completamente. Não havia dinheiro vindo, nenhum residual, nenhum plano B. Tudo o que ela havia considerado silenciosamente como dela, já gasto em planos e promessas, estava legalmente, irrevogavelmente e mais cruelmente de forma limpa. Perdido, não havia escândalo, nenhuma acusação, nenhum confronto dramático que ela pudesse rebater ou distorcer, apenas finalidade. Cynthia recostou-se em sua cadeira, suas mãos ainda estavam no papel, mas seus olhos estavam desfocados agora, olhando para além das bordas. O escritório estava mais frio do que o normal. Ela leu a carta novamente, desta vez mais devagar. Havia uma única linha perto do fim, breve, sem adornos, colocada como um pensamento tardio. Nenhuma correspondência adicional é necessária. Ela amassou a carta em uma mão, depois parou, desamassou-a, alisou as dobras com as palmas planas. Uma parte dela queria ligar para doutor Marcelo, exigir uma explicação, ameaçar com ação legal. Mas ela sabia que isso não mudaria nada. Isso não era um desafio, era uma conclusão, e conclusões não podiam ser desfeitas com postura ou pressão. Ela sentou ali por um longo tempo, muito depois que o escritório esvaziou para o almoço. O relógio tic-taqueava, seu telefone vibrava, seu laptop piscava com lembretes, mas ela se moveu apenas uma vez para abrir a gaveta, tirar uma pequena foto quadrada e uma moldura de plástico barata. Era a única que ela ainda guardava dos três. Walter, Júlia, Cynthia aos anos no colo da mãe. Sorrindo, com os dentes da frente faltando, ela olhou para ela não com nostalgia, mas com um vazio que finalmente tinha forma. Ela havia vencido tão rapidamente e perdido tão completamente, e ninguém, nem uma única alma, viria explicar o porquê. Porque ela já sabia. A casa parecia menor agora, não porque tivesse mudado, mas porque eu tinha mudado. Algo sobre a sobrevivência encolhe o mito do lugar. Você começa, bom a ver não o tamanho dos cômodos, mas o eco neles, o peso de quem falava mais alto, o silêncio que você uma vez deixou-se instalar nos cantos. Eu estacionei do outro lado da rua, igual antes, sem janelas, fumê, sem disfarce. Eu não me importava com quem me visse. Uma nova família morava lá agora. Jovem casal, criança, triciclo no quintal, uma bola de futebol debaixo do arbusto. Havia cortinas na janela que eu nunca teria escolhido, florais com muito amarelo, um galo de cerâmica empolerado no parapeito da varanda. Isso me fez sorrir. Eu não vim para invadir ou para falar, eu vim para lembrar sem lamentar. Eu observei a mãe subir na varanda. Ela chamou um nome que eu não peguei, algo curto e doce, e a criança, talvez de 4 anos, saiu correndo com cabelo selvagem e meias que não combinavam. Ela riu, aquela risada grande é desajeitada que as crianças fazem quando não estão tentando ser charmosas. Por um momento, eu vi Cynthia de 3 anos correndo por um aspersor neste mesmo quintal, água nos olhos, gritando de alegria, e então me lembrei da noite em que ela tinha 16 anos gritando comigo dos degraus da varanda, dizendo que eu não entendia nada, que eu dificultava tudo, que ela mal podia esperar para ir embora. Ambas as memórias viviam naquela grama, ambas me pertenciam, eu não desviei o olhar. A porta da frente tinha sido repintada, verde sálvia, a placa de número substituída. Meu sino de vento se foi, mas a varanda rangia da mesma forma quando que a mulher entrou, criança a tiracolo, deixando a porta entreaberta o tempo suficiente para a música quente se espalhar pelo ar. Eu exalei. Eu tinha plantado rosas ao longo da cerca lateral. Uma vez, não havia vestígio delas agora, apenas cobertura morta e uma fileira de arbustos novos que pareciam muito organizados para este tipo de casa. Não doeu, não precisava doer, eu não estava aqui para reivindicar nada. Esta não era mais minha casa, mas sempre seria o lugar onde me tornei alguém que ninguém
Esperava que eu fosse uma esposa, uma mãe, uma viúva e, eventualmente, uma mulher que escolheu parar de desaparecer. Saí do carro, caminhei pela rua, parei pouco antes da garagem. Não precisava ir mais longe. Fiquei ali olhando para a janela que costumava ser meu quarto. Lembrei-me do som da chuva contra ela, do zumbido do ventilador velho. Walter nunca conseguiu substituí-lo. O silêncio longo é doloroso, silêncio de alguém esperando para ser agradecido. Mas ninguém lhe deve gratidão pelo que nunca viu você perder, e talvez essa tenha sido a parte mais difícil, não ser não amada, mas ser invisível. Levei a mão ao bolso do casaco, tirei uma fotografia, uma antiga desbotada. Nas bordas, era eu na varanda, descalça, rindo de algo que Walter tinha dito com Cíntia aninhada no meu colo. Bruna deve ter tirado, muito jovem para enquadrar direito, mas ainda capturando o que importava. Atravessei a entrada, coloquei-a suavemente debaixo da caixa de correio, fixei com uma pequena pedra chata, então me virei. Eu não estava deixando uma mensagem, apenas um fato. Eu tinha estado aqui e eu não precisava mais provar isso. Enquanto eu me afastava, a brisa mudou. Os novos sinos de vento tocavam uma melodia diferente da minha, mais leves, quase agudos, mas ainda música, ainda algo que se movia. Quando o ar insistia e eu deixei que me guiasse para fora, Bruna chegou pouco antes do meio-dia. Ela não bateu, ela nunca mais fazia isso, apenas entrou. Tirou os sapatos ao lado da porta e gritou: "Sou só eu, como fazia quando tinha 10 anos e tinha medo de me assustar se eu estivesse cochilando. Espero que você esteja com fome", ela disse, levantando o saco de papel pardo. Aquele velho da lanchonete finalmente acertou a salada de batata. Eu já estava aí à mesa, 2 pratos postos, garfos alinhados como se eu ainda me importasse com simetria. Ela desempacotou a sacola com facilidade. Sanduíches, a salada, 2 maçãs, uma barra de chocolate que dividiríamos mais tarde sem discutir. Ela serviu água em copos descombinados e sentou-se à minha frente como se fosse qualquer outra terça-feira. Eu não falei muito, nem ela. Essa era a beleza disso. Agora, o que costumava ser silêncio entre nós havia se tornado conforto. Comemos devagar, sem pressa. Ela me contou sobre uma aula que estava fazendo, história da arte, algo eletivo, algo que não contava para nada, exceto para a própria alegria dela. Eu lhe disse que esse era o único tipo de aprendizado que valia a pena. Você parece um biscoito da sorte, ela disse sorrindo. Você parece alguém que finalmente está fazendo o que quer. Talvez eu seja. Nós não falamos sobre Cíntia, não porque estávamos fingindo que ela não existia, mas porque naquele momento ela não importava. Eu observei Bruna prender o cabelo atrás da orelha. Vi o jeito que suas mãos se moviam quando ela falava, ainda expressivas, ainda brilhantes. O rosto dela tinha mudado ligeiramente no último ano, menos suave, mais deliberado, mas a menina para quem eu costumava ler histórias ainda estava ali dentro, apenas mais alta agora. Sábia de uma forma que eu nunca fui na idade dela. Depois do almoço, fomos para o pequeno pátio dos fundos. Eu mantinha algumas ervas em vasos ali, nada ambicioso, apenas hortelã, alecrim, tomilho, coisas que me lembravam estações e propósito. Bruna se ajoelhou ao lado do vaso maior. Este precisa de água. Eu sei que você está deixando secar. Eu estava esperando você notar. Ela olhou para cima, sorriu. Você irritante, você é lenta. Ela riu, depois entrou para encher o regador. Quando ela voltou, sentei-me ao sol, deixando repousar nos meus braços como algo merecido. Ela regou gentilmente, cuidadosamente, como se entendesse o que muito cuidado poderia fazer. Quando ela terminou, ela não se levantou. Permaneceu agachada ao lado do vaso, beliscando uma folha, e disse: "Acho que vou me candidatar àquele estágio na galeria, o de São Paulo." Ela assentiu. Eu estava com medo de ir embora. "Você não está indo embora", eu disse. "Você está avançando, grande diferença." Ela engoliu em seco. "E se eu sentir sua falta, você vai." Isso fez seus olhos marejarem um pouco. "Você vai sentir a minha?" Ela perguntou mais baixo. "Todos os dias, droga." Ela sorriu por entre as lágrimas, limpou a bochecha com as costas da mão. "Bom." Recostei-me na cadeira, deixei o momento permanecer exatamente onde estava. O vento aumentou, roçando suavemente as árvores. Em algum lugar na distância, um cachorro latiu, uma sirene se desvaneceu. O mundo continuava. "Sabe", eu disse sem abrir os olhos. Quando eu tinha a sua idade, pensei que curar significava esquecer, seguir em frente, superar. E agora eu acho que significa apenas dizer a verdade repetidamente, até que pare de doer dizê-la em voz alta. Bruna assentiu, mesmo que ninguém acredite. Especialmente então. Nós ficamos assim por um longo tempo, sem falar, sem precisar, antes de sair. Ela me abraçou forte, não polidamente, não rapidamente. Ela segurou. "Estou orgulhosa de você", eu sussurrei. Ela apertou mais. Quando ela se afastou, ela
Disse, você mudou tudo, sabia? Eu balancei a cabeça. Não, eu apenas parei. De fingir, ela olhou para mim por mais um momento, depois saiu. Eu não chorei. Não porque não estivesse emocionada, mas porque estava completa, e às vezes é só isso que é a paz, não a ausência de dor. Apenas o momento em que a dor finalmente não tem mais para onde ir. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer duas das minhas histórias mais populares na tela para você escolher o que assistir.